Além das mortes e do terror, o Estado Islâmico também é responsável por uma perda irreparável para a humanidade: a destruição de sítios arqueológicos no Oriente Médio. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chain visitou no Iraque as ruínas onde 3.000 anos atrás viveu um povo próspero e guerreiro, os assírios. Mas a passagem dos terroristas pela região apagou o pouco que restava dessa história. Para entender o que significam essas imagens, é preciso voltar no tempo. Esse vídeo foi gravado pelos terroristas do Estado Islâmico em junho do ano passado. O local foi cenário de um capítulo importante da história antiga: as ruínas de Nínive, em Mossul. No século 7 a.C., Nínive era a capital de um grande império. Os assírios chegaram a dominar a região onde hoje ficam parte da Turquia, o Líbano, a Síria, o Iraque, a Jordânia, Israel, Palestina, chegando até o Egito. Nínive foi um grande projeto urbanístico. No interior das grandes muralhas havia grandes parques. Há uma desconfiança muito grande, inclusive, de que as histórias posteriores acerca dos jardins suspensos da Babilônia, na verdade, se inspiraram nessa realidade concreta dos grandes jardins de Nínive, dos grandes jardins das cidades assírias. O rei assírio Senaqueribe era fascinado por construções grandiosas e encomendou um palácio que séculos depois seria imaginado assim por um ilustrador inglês. Era o palácio chamado Sem Rival, parece que havia nele 300 cômodos. O palácio, que era feito de tijolos de argila, acabou desaparecendo ao longo dos séculos. O pouco que sobrou é esse tesouro da arte antiga, guardado no Museu Britânico de Londres. Esses painéis de pedra ornavam as paredes do palácio. Eles mostram o rei caçando leões. Os assírios dominavam a escultura em relevo. Repare nos detalhes do leão. O rei segurando arco e flecha. Um trabalho feito no ano 645 a.C. Outra marca da arte assíria são essas figuras, os colossos alados. Touro e homem num corpo só. Eles são colocados normalmente em duplas nas portas das cidades ou nas portas dos palácios. Eles são figuras para afastar o mal. Há cerca de 200 anos, arqueólogos e exploradores tiraram essas peças gigantescas dali e levaram para a Inglaterra. Alguns exemplares ficaram para trás, nas ruínas de Nínive. São eles que aparecem sendo destruídos no vídeo que você viu no início dessa reportagem. Nos últimos meses, a tropa de elite do exército iraquiano vem conseguindo expulsar o Estado Islâmico de Mossul. No mês passado, os militares finalmente chegaram à entrada da cidade histórica. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chain acompanhou a operação de inspeção no local. O terreno hoje está abandonado. Parece muito pouco com um local histórico. As forças especiais do exército iraquiano conseguiram liberar as ruínas e é para onde nós estamos indo agora, seguindo o comboio militar. No caminho, restos de carro-bomba. O antigo palácio ficava no monte que se vê ao fundo. Estamos indo agora para a parte onde ficava o antigo Palácio do Rei. Os soldados não conseguem identificar o lugar exato das ruínas. O morador se aproxima e oferece ajuda. O palácio ficava aqui? Para lá, mas não sobrou nada. O homem aponta para outro lado. Ali ficava o portão Mashk, mas acabaram com tudo. O homem se refere a um dos portões da cidade antiga que até bem pouco tempo atrás estava de pé. Veja como ele era antes e o que sobrou depois da destruição. Os colossos que foram arrasados pelo Estado Islâmico no ano passado
ficavam nesse outro portão, que o governo iraquiano tinha restaurado na década de 50. Um militar pede para o homem guiar o grupo até as ruínas. Outro soldado que vem atrás desconfia. Os terroristas ainda estão em bairros próximos. Morteiros são ouvidos à distância. O ataque chega mais perto. No caminho de volta, os soldados passam por parte da muralha que cercava essa área histórica. Agora são apenas escombros. Nínive não é o único sítio arqueológico destruído pelo Estado Islâmico. Esta semana, o governo russo divulgou imagens de satélite de Palmira, na Síria. O lado esquerdo mostra que, em junho do ano passado, o anfiteatro construído 1.800 anos atrás ainda estava intacto. Do lado direito, as novas imagens revelam que ele foi completamente destruído. O sítio arqueológico de Palmira misturava elementos de várias civilizações antigas e foi atacado diversas vezes pelo Estado Islâmico. Eles têm plena consciência de que essa destruição vai retumbar internacionalmente. A ONU vai se manifestar contrária. A destruição desses sítios, desses artefatos, serve como motivo de propaganda, inclusive para o recrutamento de novos combatentes. O Estado Islâmico, ele não destrói imagens, ele produz imagens num certo sentido. O exército iraquiano também reconhece o poder das imagens e faz questão de apagar símbolos que terroristas deixaram para trás. Eles acabaram com todos os vestígios da civilização que viveu na nossa terra. Os portões que ficavam ali foram destruídos. Só sobrou isso que você está vendo, essa colina antiga. O Estado Islâmico destruiu tudo. Agora nós tomamos de volta. De volta a São Paulo, depois de 9 meses no Iraque, o fotógrafo Gabriel Chaim relembra a visita às ruínas. Chegando naquele momento, naquela localidade, sem conhecer ninguém, uma operação de guerra, a gente encontrou um cara no meio do nada. Então todo mundo ficou com um pouco de receio, porque poderia ser um cara com explosivo no corpo. O Gabriel acompanhou de perto o cerco ao Estado Islâmico no norte do Iraque. Para você conseguir contar uma história em uma guerra, você tem que fazer parte dessa guerra. Você tem que interagir com os soldados, você tem que comer com os soldados. Eles iam para o combate durante o dia, no retorno, no meio do deserto, a gente dormia no chão. Muito frio, algumas noites abaixo de zero. Ele recebeu treinamento para lidar com situações de risco. Eu tenho muito medo, e a morte está na minha cara. Eu aprendi a dosar esse medo. Tem horas que eu não posso voltar, eu tenho que continuar seguindo em frente. E não pensa em parar. São pessoas normais, como eu, assim, que estão no meio de uma guerra e elas têm que deixar suas casas, fugir para qualquer lugar em busca da vida. É uma guerra totalmente esquecida, né? Se não fôssemos nós, ninguém com certeza iria saber que essas histórias existem.